pois eu sou teu, tu és meu. Sou 10 anos, diz-me. Espírito Santo, boa noite. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos aqui nessa quinta-feira. Senhor, hoje nós já estamos na segunda quinzena do mês de julho. Precisamos te ouvir, precisamos de uma palavra de direcionamento, mas precisamos de clareza de entendimento. Que nessa quinta-feira, aqueles que conseguirão se conectar, aqueles que verão posteriormente, que sejamos alcançados pela Tua Palavra, que sejamos abraçados, acolhidos pela Tua Palavra. Nós não falamos no meu nome, não falamos no nome de uma denominação, não falamos no nome de um político, nós falamos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então abençoa essa imersão de hoje, que suba a Ti como incenso puro e suave, que o Senhor nos direcione, em nome de Jesus, amém, Deus, amém. Queridos de graça, paz, Deus abençoe a vida de vocês, amém, queridos. Nós estamos iniciando hoje a imersão, né? Pastora Dona Lúcia, Deus abençoe, muito bom estar com vocês. Quinta-feira passada nós não conseguimos estar com vocês, mas hoje nós estamos aqui. Eu quero desde já aproveitar e desejar para você, para a sua família, uma ótima noite, um tempo de Deus sobre a vida de vocês, um tempo de bênção, né? Amados, nós hoje falaremos sobre consciência, né? Mas antes de falarmos sobre consciência, eu gostaria de passar os avisos para os irmãos, né? Manelzinho, Érica, manda um abraço para as crianças. Manelzinho, manda um abraço à minha sogra, para meu filho, né? Graças a Deus. E eu gostaria de passar para vocês o nosso cronograma dessa semana. Nessa semana, domingo, o culto será de manhã. Não teremos o culto à noite, será domingo de manhã, 9h30, Escola Bíblica Dominical, de 9h30 até 10h30, após a Escola Bíblica, nós teremos o culto pastoral e também estaremos, perdão, tomar um pouco d'água aqui na garrafa que eu recebi, né? Após, no culto pastoral, teremos a Santa Ceia. Domingo é culto de Santa Ceia. Além de ser culto de Santa Ceia, nós estaremos agradecendo a Deus pela vida dos nossos amigos, né? Você que seu marido é seu amigo, sua esposa é sua amiga, seu filho, vizinho, algum parente, colega de trabalho, eu quero convocar você a domingo estar conosco na Rua Godofredo Viana, número 500, para juntos termos um tempo de valorização da mesa dos amigos. Então, Santa Ceia domingo, junto com a Santa Ceia, estamos realizando o culto do amigo, não é? Lá na igreja. Você está convocado, você não está convidado, você está convocado. Tá? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo. Deixa eu abaixar aqui mais um pouco. 1 Timóteo, capítulo 1. Né? Abra a sua Bíblia, eu estou usando a nova versão transformadora, né, com comentário de Charles Spurgeon. Mas eu gostaria muito que você, nesse momento, nós teremos eu sei que hoje nós entramos até um pouco atrasados, né? Mas tentarei ser o mais breve possível para que você possa absorver da melhor forma possível.
mas primeiro você tem que estar disposto a ter clareza de entendimento, pedir a Deus, Senhor, me dá clareza de entendimento, né? Para que eu possa absorver aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Falei no início que hoje nós falaremos sobre a consciência, mas não qualquer... Eu acho que está meio desfocado aqui, deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Tá torta a câmera, isso. Ou eu sou que... Deixa eu ver. Acho que agora deu uma melhorada, né? São Deus, Senhor, tu sabes. Mas, às vezes, nós achamos que... O que é essa boa consciência, né? Vamos falar sobre isso hoje. Porque, às vezes, nós estamos negligenciando, palavra aleluia, né? O que não é para ser negligenciado. Eu quero convocar você a vir comigo, 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 18. Anote na sua Bíblia, a partir do verso 18. Diz assim a palavra de Deus. Timóteo, meu filho, estas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas ajudem a lutar o bom combate, né? Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém? 1 Timóteo capítulo 1, do verso 18 ao verso 20. Senhor, dá vida à tua palavra, fala conosco. Invocamos o teu nome pedindo clareza de entendimento e unção de sabedoria e de inteligência, para que possamos absorver, nos alimentar nessa noite, essa palavra que é o pão vivo que desceu do céu, para que possamos avançar no reino. Amém. Queridos, irmã Rose, a paz... Não posso ser irmã Rose, meus filhos até me corrigem. Tia Rose, pai. Tia Rose tem um espaço especial no coração do João Pedro e do Miguel. Uma Regininha, manda abraço pro Serginho, tô devendo a ele, vou fazer a declaração sim. É porque a gente está tentando ajustar o nosso tempo, né? Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amados, a palavra do Senhor aqui, esse período é um período onde o apóstolo Paulo, sim, eu estou falando de Paulo, sabe? Aquele que ele teve um encontro, ele estava indo no caminho de Damasco, ele caiu do cavalo, teve encontro, os seus olhos foram tomados por escamas e foram desvendados, os olhos espirituais foram abertos. O mesmo Paulo que estudou na escola de Gamaliel, o mesmo Paulo que veio de perseguidor passou a ser perseguido, sim. Aqui nesse momento, o apóstolo Paulo, aquele que disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não tenho mais a minha vida por preciosa. Paulo, ele dispensa apresentação, porque ele, paz profeta, homem de Deus, Jônatas, porque o apóstolo Paulo, ele foi o homem que ele se deu pela obra. Foi um dos grandes avivalistas que vemos na palavra de Deus, sabe? E aí, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo que ele se preocupou, paz, Vani, em não ser só um grande avivalista, não ser só um homem de Deus, e não ser só aquele... Eu sei que ao fundo você está ouvindo o choro da Ana Luísa, mas, querido, com 3 crianças é assim, faz parte, né? Paz, Vani, Kátia salveando, o povo está chegando. Então, você começa... o apóstolo Paulo, ele não se preocupou em simplesmente reter aquilo que ele recebia. Ele se preocupava em compartilhar, sabe? O apóstolo Paulo, ele se preocupava em dividir aquilo que ele recebia de Deus, aquilo que ele recebia do Espírito Santo, aquilo que ele recebia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele simplesmente sempre se preocupou em, olha, eu vou instruir, eu vou compartilhar esse pão, eu vou dar essa
nessa direção, eu vou mostrar o caminho. Deus me deu um caminho, Deus me mostrou o caminho, Deus me mostrou o alvo, Deus me mostrou como combater o bom combate, como se mover no meio de várias adversidades que têm se levantado dia a dia. Em tempo de perseguição à igreja, e a igreja sempre foi perseguida, em tempo de perseguição, Deus tem me dado clareza de entendimento, Deus tem me dado várias chaves, Deus tem me dado revelações. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele começou, mesmo na sua prisão, ele enviava cartas de prisão, não é? Como nós lemos Gálatas, Éfesos, entre outros, são cartas de prisão que o apóstolo Paulo foi enviando, e aquela preocupação de multiplicar aquilo que ele havia recebido, né? O pão que ele havia recebido, ele queria compartilhar, ele não queria reter para ele. E aí é o primeiro aprendizado que a gente tem nessa noite. Aquilo que Deus fala com você, aquilo que o Espírito Santo toca no teu coração, aquilo que o Espírito Santo te dá clareza de entendimento, aquilo que você tem recebido, aquilo que você tem ouvido, não é só para você. Nós temos que aprender a compartilhar, principalmente com as pessoas que Deus coloca na nossa vida e também nas mesas que Deus nos permite sentar. A palavra do Senhor vai dizer, pregar e falar de Cristo a tempo e fora de tempo. Então o apóstolo Paulo, ele teve como um dos seus pupilos, né, um jovem, Timóteo. Timóteo foi um jovem que ele teve a fé instruída, moldada, né? Ele teve a sua avó, ele teve a sua mãe. Quando a Bíblia fala de Ló e de Eunice, o apóstolo Paulo, ele faz questão de deixar claro que ele sabia do legado que foi deixado sobre a vida de Timóteo. Perdão, queridos. O apóstolo Paulo sabia. Então, quando o apóstolo Paulo ele começa a fazer menção dos familiares de Timóteo, da fé dos familiares que havia, o apóstolo Paulo está lembrando, olha, existe um legado que foi deixado para você, existe algo que foi separado para você, só que nesse exato momento aqui, depois que Paulo é grato a Deus pela misericórdia de Deus para com ele, para tudo aquilo que ele tem vivido, Deus tem permitido ele viver. O apóstolo Paulo chega no momento que ele chama Timóteo e fala, Timóteo, chegou o momento de eu falar com você sobre responsabilidade. Irmão, minha irmã, lindinho, lindão de Jesus, príncipes e princesas, eu quero falar para vocês. Quando nós fomos chamados, não foi você que escolheu a Jesus, foi Jesus quem te escolheu. Mas quando nós nos engajamos no ministério, quando nós escolhemos, definimos Cristo como nosso alvo, nós precisamos entender que nós assumimos responsabilidade. Eu aqui não estou falando sobre cargo eclesiástico, eu não estou falando sobre doutrina de igreja, eu não estou falando sobre placa de igreja. Todos nós que somos filhos de Deus temos responsabilidades. E uma das maiores responsabilidades, Paz Adriana, e uma das maiores responsabilidades que temos, manda abraço pro Igor, tá? Fala para ele lá que ele continua só me devendo, eu vou cobrar do Igor. Uma das maiores responsabilidades que temos é porque nós somos a Bíblia que o mundo vai ler nos dias de hoje. O tempo hoje é tão corrido que as pessoas não têm tempo de ler a Bíblia papel, física, e acaba lendo pouco lendo a Bíblia virtual. Eu quero incentivar você a tomar posse dessa palavra, porque a imersão é um tempo de instrução, é um tempo de aprofundamento. O apóstolo Paulo, há mais de 2000 anos atrás, chegou para Timóteo e falou assim, Timóteo, não importa, não é a questão da tua idade, não é a questão da tua família, não é a questão do cargo eclesiástico que você está desempenhando, ou ofício, ou aquilo que você está servindo. A questão é que existem responsabilidades que foram disponibilizadas e você aceitou essa responsabilidade. Então você precisa zelar por essas responsabilidades para que possa promover o reino de Deus. Eu quero falar para você que nos assiste aí. Não existe como promovermos o reino de Deus nos isentando das responsabilidades.
Promover o reino de Deus é uma das maiores responsabilidades, uma das maiores honras que um homem e uma mulher pode ter. Irmão, você tem noção? Peça a Deus agora clareza de entendimento. A maior honra não é você ser milionário, bilionário. A maior honra não é você ser reconhecido na terra. A maior honra não é você andar com uma medalha, tirar foto com uma pessoa altamente relevante no mundo natural. Não, a maior honra é você servir ao reino de Deus aqui na terra. É você entender que mesmo com a nossa pequenez, com as nossas falhas, foi nos dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Foi nos dado a graça, o privilégio de multiplicarmos aquilo, o ensinamento que Cristo trouxe. Eu fico imaginando Cristo falando com os discípulos, quando jogou no colo deles, ide e fazei. Ele estava falando, você quer ser discípulo, mas você precisa entender que ser discípulo não é você chegar na igreja, assistir um culto e bater um ponto. Ser discípulo é você entender que existem responsabilidades. E uma das maiores responsabilidades é que eu e você fomos chamados para fazer. A Bíblia, para mostrar para o mundo a Bíblia que ele vai ler. E até eu falei domingo lá na igreja, às vezes... será que nós estamos sendo aquelas pessoas que outras pessoas gostarão de seguir? Ou seremos aquelas pessoas que pessoas falam assim, não, para ser crente assim, então é melhor continuar como eu sou? Eu preciso que você entenda isso. O apóstolo Paulo, ele chama a responsabilidade de Timóteo, ele chama Timóteo porque Timóteo era novo. Timóteo, ele era comparado à idade cronológica. Eu estou falando em questão de idade cronológica. A idade do apóstolo Paulo era bem superior à idade de Timóteo. O conhecimento de Paulo era muito superior ao conhecimento de Timóteo. A vivência de Paulo era muito maior do que a vivência de Timóteo. Só que Paulo vai falar, a responsabilidade está para os dois lados. A espada corta para os dois lados. Então eu preciso que você entenda, Timóteo. Tanto eu tenho responsabilidade como você tem responsabilidade. E uma das suas maiores responsabilidades, quando ele vai falar com Timóteo, ele não chama Timóteo, ele chama Timóteo de filho. O que eu entendo? Para que eu e você possamos absorver a questão das responsabilidades, nós precisamos que quem vá nos instruir precise ter a instrução, a graça, a bênção da utilização da paternidade. A paternidade espiritual, eu não estou falando paternidade biológica, estou falando paternidade espiritual. A paternidade espiritual é algo que tem levado muitos filhos espirituais a andar pelo lado errado. Chegou o momento de eu e você promovermos filhos espirituais. E que esses filhos promovam outros filhos, e os filhos dos filhos dos filhos, mas que eles permaneçam no caminho correto. Então, quando o apóstolo Paulo vai chamar Timóteo, nesse momento ele chama Timóteo de uma forma paternal. Meu filho. Ele está chamando Timóteo, você é meu. A responsabilidade de te direcionar espiritualmente é minha. Meu filho, você está entendendo essa palavra? Olha só como é que o apóstolo Paulo chega para Timóteo. Tu és meu filho. Eu quero falar para você que está nos assistindo aí. Você tem essa responsabilidade. Homem e mulher de Deus, independente daquilo que você exerce do seu serviço, você tem responsabilidade de atrair pessoas. E através da paternidade espiritual, vinda de Deus, não vinda da intenção do teu coração, porque o nosso coração enganoso é. A paternidade espiritual de engajar pessoas a viver o evangelho verdadeiro. A preocupação do apóstolo Paulo tem o verdadeiro é porque existe o falso. Então eu preciso impulsionar Timóteo a viver a verdade, ao preparar Timóteo para o bom combate. Timóteo, eu preciso que você pegue as responsabilidades corretas. Timóteo, eu preciso que você se mova corretamente. E esse movimento, para que ele ocorra, é necessário que haja uma paternidade sobre a tua vida.
E ele chama Timóteo de meu filho. Ele assume a vida de Timóteo. E aí eu vou falar para você. Ele começa dizendo, essas são as minhas instruções para você, né? Com base nas palavras proféticas ditas há tempo a seu respeito. Ou seja, já tinha sido liberado palavra profética sobre a vida de Timóteo. Assim como já foi liberado palavras proféticas sobre a tua vida, sobre a tua casa. Talvez sobre seus filhos, os filhos dos seus filhos. Talvez sobre a sua mesa, o seu local de trabalho. Talvez sobre o seu ventre. Talvez sobre a sua saúde. Já foi liberada uma palavra profética. Mas não adianta eu ter a palavra profética se eu não tiver responsabilidade em me mover em cima dessa palavra. Eu sei que é duro isso que foi dito, mas é a realidade. Existe uma responsabilidade. Nós precisamos nos mover corretamente em cima da expectativa que Deus tem na obra da sua criação. E eu e você somos obra da criação de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que ele diz assim, vem comigo no verso 19. Apegue-se. Apegue-se. Sabe, antes da gente continuar, eu fui apegar é um verbo, sabe? E eu tenho visto esse tempo que... Estava até conversando com a minha tia Sandra e algumas irmãs lá na igreja. Eu tenho visto que a minha filha fez 6 meses, dia 16, ela é muito apegada à minha sogra e à minha esposa, né? Às vezes eu pego a Ana Luísa, se ela ficar alguns segundos, aleluia, quieta. Mas quando vem a avó, quando vem a mãe, ela fica o dia inteiro, irmãos. Quietinha, tranquila. E o que eu entendi quando eu estava lendo? Nós precisamos nos apegar. O ser humano, ele precisa se apegar às coisas corretas, às pessoas certas, às mesas certas, ao evangelho verdadeiro. O apóstolo Paulo vai dizer, apegue-se à fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Está lá em Hebreus, mas se espera. E o apóstolo Paulo vai dizer, apegue-se à fé e mantenha a sua consciência limpa. Mantenha a sua consciência limpa. Por quê? O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Isso para Timóteo. Porque havia vários movimentos. Haviam vários movimentos. Assim como hoje existem vários movimentos, várias linhas teológicas. Existem várias situações. E aí o apóstolo está falando, apegue-se à fé e mantenha a sua consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente, por sua própria vontade, a consciência. E como resultado, a fé naufragou. Irmãos, eu rascunhei algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui. Nesse trecho, o apóstolo Paulo está falando que existem muitas pessoas em um tempo de apostasia, de idolatria, em um tempo de apego natural, material, muitos estão abandonando a fé, abandonando, queridos, o evangelho verdadeiro, porque muitas pessoas acham que Cristo tem a obrigatoriedade de satisfazer o desejo do nosso coração. Que eu aceitei a Cristo, eu estou seguindo o Evangelho, eu estou lendo a Bíblia, é para ficar rico, é para poder ter os meus sonhos realizados. Meu irmão, nada disso. Nós aceitamos a Cristo, reconhecemos e temos Ele como único Senhor e Salvador da nossa vida, não é para aquilo que nós possamos ter com Ele, mas é para quem nós somos nele. Vou falar mais uma vez, não é para você ter com Ele aquilo que você pode ter com Cristo, mas é para quem você é em Cristo. Antigamente eu e você éramos pessoas desacreditadas, pessoas que
existem pessoas que falavam mais mal do que bem da nossa vida, é o chamado os improváveis, mas aí Cristo olha para mim, olha para você e fala, vale a pena eu investir na vida dele, vale a pena investir na vida dela. Quando ninguém dava nada pela gente, Deus deu a vida do seu único filho para nos salvar, para nos livrar, para arriscar o nosso nome no livro da morte e escrever no nosso nome no livro da vida, porque ele ama a obra da sua mão e o desejo dele é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, de acordo com a palavra. Mas Cristo deseja que eu e você estejamos com ele na eternidade. Passemos a eternidade com ele. Estamos vivendo um tempo onde muitos estão se apegando ao evangelho materialista, conforme a Érica falou aí, ó. As pessoas estão querendo muito aquilo que Deus pode dar do que aquilo que ele é. Sabe, irmãos? Sabe quem biblicamente se apegava muito àquilo que Deus podia dar? A multidão. O apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção aqui para Timóteo, fala assim, Timóteo, você tem que ser diferente. Timóteo, você tem responsabilidade. A multidão não quer assumir essa responsabilidade. A multidão, conforme diz a minha sogra, só quer as benécias. A multidão, ela só reclama que não tem. Porque eu quero assim. Se a gente voltar um pouco no tempo, lá o Senhor Deus levantou Moisés. Moisés, ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus, tirou o povo do Egito. O povo começou a reclamar, o povo nunca estava satisfeito. Na época de Moisés, o povo não precisou lutar por comida, o povo não precisou lutar por água, o povo não precisou lutar porque a noite estava assim, porque de manhã estava assado. E na época do Moisés, Deus mandava tudo, mandava provisão, mandava maná, mandava água, mandava a coluna de fogo, mandava nuvem de glória. E mesmo assim o povo reclamando. É a multidão, é o evangelho que quer extrair de Deus a bênção. E só quer isso, não quer se comprometer. Não tem como você dizer que é cristão, que é discípulo, se você não assumir a sua responsabilidade. Assim como o pai que engravida a mãe e tem que assumir a sua responsabilidade e dar o seu nome para o filho, é essa a instrução que nós temos, mas nós respeitamos todas as escolhas. Não estou colocando isso aqui em pauta, só é um comentário em nome de Jesus, entendo pela palavra de Deus, e eu respeito tudo, mas nós precisamos entender que a educação que nós tivemos, foi essa. Porque o pai assumiu a responsabilidade não só de fazer, mas de criar, de educar, de direcionar o filho, a paternidade, de direcionar. Eu e você precisamos assumir a responsabilidade, levantar a mão para dizer, eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu sou cristão, aleluia, eu vou participar de campanha, eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou pregar. Aí eu fui chamado para pregar, eu orei, a irmã foi curada, ó o testemunho, ó isso, aquilo. Meu irmão, isso daí todo mundo quer. As medalhas, os aplausos, os elogios, tá sim de gente querendo, mas assumir a responsabilidade do evangelho verdadeiro, isso você conta nos dedos. Peço perdão aos irmãos pela água. Você conta nos dedos. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está chamando Timóteo por um tempo. Timóteo, eu estou te chamando para você desfrutar do evangelho verdadeiro, mas você só vai desfrutar do evangelho verdadeiro se você aceitar que você tem responsabilidade. E você tem que viver essas responsabilidades. Irmão, eu vou falar claro como água. Aquele que não aceita o evangelho verdadeiro, perdão, queridos. Aquele que não aceita o evangelho verdadeiro, naufraga na fé. Vou repetir. Aquele que não aceita o evangelho verdadeiro, naufraga na fé. Não existe o evangelho da facilidade. As pessoas querem o evangelho da facilidade. Mas Jesus, ele não veio trazer o evangelho da facilidade. Jesus, ele veio trazer o reino, o evangelho verdadeiro. E o reino, a salvação é a chave de acesso ao reino. Mas não basta a gente aceitar Jesus. Nós temos que desenvolver uma caminhada,
desenvolver a nossa vida, os nossos filhos, nos mover. Por isso que Atos vai dizer, Atos 17, nele existimos, nele nos movemos. Ou seja, eu me movo não naquilo que eu quero, eu me movo naquilo que eu faço parte a partir de agora. Se a minha vida é de Cristo, eu tenho que me mover na vida que Cristo projetou para mim, e não na vida que eu sonhei. E às vezes isso, a nossa mente não entende isso, porque nós já traçamos um projeto de vida. E aí eu não vou falar para você que é pecado ficar rico, que é pecado viajar, que é pecado ter um carro ultra mega top, você ter uma casa ultra mega top. Não, não é pecado, não. Se Deus está permitindo, vai. Se Deus permitisse para mim, eu ia amar, não. Mas cada um é a história que Deus escreveu. Mas isso não te isenta de você estudar, de você prestar concurso, de você se preparar, de você procurar ter uma boa vida. Mas você precisa entender que às vezes nós estamos batendo em portas e as portas não estão abrindo, porque talvez nós estamos querendo viver o nosso sonho, viver os nossos projetos, viver aquilo que a nossa mente idealizou, e não viver aquilo que a mente de Cristo idealizou. Porque quando você olha para o jovem rico, biblicamente falando, ele tinha uma vida estável, então ele idealizou aquilo para ele. Mas quando Jesus chama a atenção dele e fala, olha só, eu estou te chamando para você viver aquilo que eu projetei para você. E se você aceitar, e se você ver o que eu projetei para você, você vai ter 100 vezes mais daquilo que você está vivendo hoje. Mas ele não aceitou, porque na sua capacidade, na sua consciência, na sua mente, aquilo que ele tinha, ele não poderia abrir mão para viver um novo. E o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo, tem muita gente que está abrindo mão da fé. Por quê? Porque acha que o evangelho se move em cima dos seus desejos. E o apóstolo Paulo, querido, isso que eu estou falando para você não é coisa da minha cabeça. Se você ler do verso 18 ao verso 19, ele vai falar sobre duas pessoas, Irineu e Alexandre. Né? Irineu e Alexandre, né? Até a Adriana botou, estamos muito aquém do que Deus tem para nós. É verdade, porque, gente, o que Deus projetou para nós como igreja, e aí eu não tô falando que somos perfeitos, não. É algo muito grande, irmãos. É algo que nos faz passar por cima de qualquer fofoca, passar por cima de qualquer disse-me-disse. É algo que nos faz olhar somente para o alvo. Por isso que na imersão eu comecei falando de Paulo. Porque Paulo é um exemplo a ser seguido. Quando Paulo falou, olha, eu porém prossigo para o alvo, ali ele estava englobando muita coisa, né, irmão? Tipo assim, pô, posso ter sido... Chegou um momento que ele falou, um monte de gente me deixou, mas Paulo prosseguiu. Um monte de gente tá falando mal de mim, mas Paulo prosseguiu, sabe? E às vezes nós vemos hoje o evangelho onde tem muita gente boa, muita gente que Deus tem levantado com força, mas quando vem uma decepção, quando vem uma frustração, quando vem uma porta fechada, quando as coisas começam a ser totalmente diferentes daquilo que eles projetaram, é muito fácil para essas pessoas abandonar a fé. Eu vejo nos dias de hoje como é fácil para as pessoas saírem da igreja. Ah, passou por mim, não falou meu nome, vou sair da igreja. Eu vou abandonar a Cristo. Sabe, você não está abandonando o pastor, você não está abandonando a igreja. Você está abandonando a tua responsabilidade, irmãos. E eu vou falar para você, francamente, com bastante carinho. Quando a gente abandona a nossa responsabilidade, a gente está sendo menino. Sabe, é tempo da gente amadurecer. É tempo da gente evoluir. A palavra do Senhor vai falar que Deus aguarda, a natureza aguarda a manifestação dos filhos. Né? Uma vez eu ouvi o pastor Davi Fernandes falar sobre isso, é verdade, mas que filhos são esses? Os filhos maduros. O filho maduro, ele prossegue olhando para o alvo. Vão tacar pedra, é igual Estevão, vão tacar pedra, vão falar mal, prossiga olhando para o alvo. Prossiga, aceite a tua responsabilidade de ser filho de Deus, querido. Prossiga olhando para o alvo e cai dentro, vai dentro, segue e vai em frente, irmão. Só que hoje nós vemos pessoas que estão naufragando na fé, não é por falta de palavra, é porque a consciência não está em Cristo. Irmão, sabe quem foi isso? Quem passou por isso? Irineu e Alexandre. Quando a nossa consciência não está em Cristo, quando a nossa consciência não está em Cristo, nós blasfemamos. Quando a nossa consciência não está em Cristo, a gente blasfema.
Quando a nossa consciência não está em Cristo, o nosso posicionamento, o nosso movimento não é em cima da palavra do evangelho verdadeiro, mas é em cima do nosso conhecimento próprio, é em cima do nosso senso de justiça, é em cima da nossa experiência de vida. Mas o meu Deus veio falar comigo nessa noite, para trazer a palavra para mim e para você nessa noite. Deus está nos chamando a viver a responsabilidade do evangelho verdadeiro. E Mineu e Alexandre não quiseram viver. E Paulo chamou a atenção, olha só, Timóteo, estou falando contigo porque Emineu e Alexandre são dois exemplos de pessoas que ele entregou a Satanás, porque essas pessoas não quiseram viver o evangelho verdadeiro. Quiseram simplesmente blasfemar contra o evangelho. É quando o apóstolo Paulo entendeu que ele estava jogando pérola aos porcos. Vou falar para você, lindão, para você, lindona, o teu tempo é precioso. Jesus, ele passou em várias cidades, né? O futuro pastor Pedro teve na terça-feira pregando conosco, trouxe uma palavra de Deus muito forte, falou sobre Naim, e ele falou uma coisa real. Jesus passou por várias cidades e ele nunca jogou conversa fora. Às vezes a gente está jogando conversa fora do evangelho e está achando que é bonito. Não é bonito não, irmãos. Evangelho é para se levar a seriedade, responsabilidade, sabe? E você vai falar assim, pastor, mas eu já ouvi falar sobre Elimeu, até no livro de 2 Timóteo ele vai falar sobre Fileto, 1 Timóteo é Alexandre, 2 Timóteo é Fileto. Eles invocavam o nome do Senhor. Eles invocavam, eles falavam no nome de Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que muitos chamarão Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino. Falar do nome de Cristo todo mundo fala, irmão. Desculpa, mas nós estamos vivendo um tempo onde é muito fácil você dizer que é crente, é muito fácil você repreender no nome de Jesus, é muito fácil você falar, até fazer certos ofícios. Tá um evangelho muito fácil hoje, você vê com todo carinho, com todo respeito, tá? Não é uma crítica, é um comentário, mas você vê que existem pessoas que estão vivendo um momento tão raso, mas só porque tem uma boa didática, tem um número grande de seguidores, são levantados para uma determinada situação. Isso é perigoso, querido, porque quem dá pastor, quem levanta é Deus, não é um homem. E acabam depois machucando o corpo de Cristo, né? Então é muito complicado esse tempo todo que a gente tem visto. E até eu falei terça-feira, é tempo da gente olhar por pastores, por pastoras. Não para criticar a igreja, não para falar mal, mas é para olhar para Deus poder fortalecer o corpo, porque é o corpo que sofre, é o corpo que padece, né? E hoje nós temos visto tantas pessoas relevantes, pessoas boas, pessoas que Deus dá um dom, permite, empresta ministério, permite várias portas serem abertas, pessoas que estão vivendo, se perdendo no meio do evangelho e acaba ferindo o corpo. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que orar para que Deus, o Espírito Santo, inquiete essas pessoas, para que elas que são relevantes, elas voltem, resgatem a responsabilidade, né, do evangelho verdadeiro e continue vivendo aquilo que Jesus projetou. Porque a palavra do Senhor vai falar que Himeneu e Fileto, eles falavam de Jesus. Falava. Não é só porque você fala de Jesus que você é salvo. E eu não vou botar em questão se salvação se perde ou não, porque isso a gente vai entrar em questão de visão doutrinária. Não é essa a questão. Eu não vou falar a questão se eles perderam a salvação ou não, mas eu vou falar o que está aqui na Bíblia. Na minha Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai falar, eles naufragaram na fé. E eu quero falar com você que nos assiste aí, cuidado, porque se você não assumir a responsabilidade do evangelho verdadeiro, você vai fazer as coisas pelas pessoas, você vai se mover em prol de pessoas, você vai se comprometer por pessoas. Em algum momento essas pessoas vão te frustrar. E aí quem vai ser depois? Quem seremos? Eu e você, depois da frustração em cima de pessoas. O evangelho verdadeiro me faz entender que as pessoas podem me frustrar,
que vai acontecer em algum momento, as pessoas podem até me abandonar, mas o meu Deus, aquele que me chamou, aquele que me escolheu, aquele que eu entreguei a minha vida para ele e me deu a oportunidade de servir a ele, ele nunca vai me abandonar, ele nunca vai me desapontar, ele nunca vai chegar atrasado da minha vida. Então isso é você entender o evangelho verdadeiro. Por isso que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, o evangelho raso é aquele evangelho que acha que seguir a Cristo é um evangelho de facilidade. Isso não existe. Você vai passar por dores, você vai passar por lutas, né? Mas apegue-se à sua fé, para que você possa combater o bom combate. E no final da trajetória cronológica da vida de Paulo, Paulo vai dizer: combati o bom combate. Ou seja, para que eu e você possamos combater o bom combate, nós precisamos de duas coisas. Primeira, apegar a nossa fé em Cristo e ter o evangelho verdadeiro. Porque quando eu tenho o evangelho verdadeiro plantado, entranhado no meu coração, no meu DNA, porque a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio, o que vai sair da tua boca não são palavras torpes, mas será uma palavra de vida. E essa palavra que sai da tua boca vai gerar vida eterna na vida de outras pessoas. Porque a palavra do Senhor liberada, ela nunca volta vazia. Receba essa palavra no teu espírito em nome de Jesus. Sabe, irmãos, já falamos o que é a fé, só que quando... E aí, a gente já está terminando, tá, irmãos? Quando a gente acaba naufragando na fé, porque não vigiamos, somos tentados, aí vem uma armadilha aqui, vem um momento ali, uma piscadinha, uma encostadinha, um pensamento sujo no nosso coração, começa a vir, essas coisas começam a vir, vai minando, até que o quê? O pior acontece. É quando você abre a porta do coração, deu brecha, entrou. E aí vem a decepção, vem a situação, você começa a naufragar na fé. Eu entendo essa palavra, eu Tadeu, entendo essa palavra aqui, com a palavra que o apóstolo Paulo está falando, Timóteo. É tempo de você amadurecer, assumindo a responsabilidade do evangelho verdadeiro. Você vai crescer não só espiritualmente, mas você vai crescer mentalmente em Deus. A tua consciência em Deus vai estar limpa, porque o evangelho é luta diária. Tu vai querer matar um leão por dia para você poder seguir. Mas o que vai te dar força é você se apegar na fé verdadeira e ter a sua responsabilidade, ter uma consciência limpa, uma boa consciência. Mas o que é essa boa consciência? Eu escrevi aqui que eu vou ler para vocês. A consciência é a capacidade da mente, né? E envolve a habilidade de perceber a relação entre si e o ambiente. A consciência é a voz da alma, pode-se dizer assim, né? Tem um teólogo que até ouvi na internet hoje, ele estava falando que a consciência é a voz da alma. Achei até bonito, né? É o grito que ou aprova ou reprova aquilo que nós fazemos. É a nossa consciência, né? Aquela luzinha, né? Quando fazemos o bem, ficamos leve. Quando fazemos o mal, fica aquele peso, poxa, não deveria ter feito. Tá? Mas isso é a consciência humana. Só que a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 42, vai dizer que um abismo chama outro abismo. Se a tua consciência, se a minha consciência não estiver alinhada com a consciência de Cristo, irmão, nós não viveremos o evangelho verdadeiro. Além de não viver o evangelho verdadeiro, o que era para ser bênção se torna maldição. A nossa consciência precisa estar limpa. E o que limpa a consciência do Filho de Deus não é o nosso serviço, mas é a nossa rendição a Ele. Vou falar pela segunda vez que é didático. Anota na tábua do teu coração. O que limpa a consciência do Filho de Deus não é o nosso serviço, não é aquilo que fazemos na igreja, mas é a nossa rendição total a Cristo. Eu lembro daquela mulher samaritana. Mulher samaritana, sabe? Quando Jesus falou assim, isso aí que você tem não é nem teu marido. Ele revelou para ela a vida dela toda. A consciência dela pesou. E o que limpou a consciência daquela mulher? O arrependimento, a entrega, a renúncia. Ela se rendeu. Quando eu reconheço, assumo a soberania de Deus na minha vida. Ai, pastor, eu já assumi a soberania de Deus na minha vida. Já? Então quem é que decide na tua casa? É você ou é Deus?
Você já assumiu? Então quem é que dá a última palavra no teu trabalho? É você ou Deus? Quem é que decide as mesas que você senta? É Deus ou as oportunidades que aparecem na tua vida? Quem é que vai determinar se é para você ir para a direita ou para a esquerda? A luz que está apagada ou a luz que está acesa? Tem muita gente que acha que os problemas não são de Deus. Eu preguei domingo. Deus às vezes permite que vivamos problemas para que a gente possa se aproximar dele. Para que a gente possa reconhecer que precisamos dele. E se eu não tenho uma consciência limpa, eu não assumo a responsabilidade. Se eu não tenho a consciência limpa e se eu não assumo a responsabilidade de ser filho de Deus, eu começo a naufragar na fé. Irmão, naufragar na fé, quando a gente naufraga na fé, a gente se perde. A gente se perde. Existem várias linhas doutrinárias. Tem muita gente se perdendo em questão de doutrina. E se esquece que Deus não mudou. O tempo muda, o governo muda, as estratégias mudam, os movimentos, a água muda, bate para lá e para cá, mas Deus, ele é imutável. Eu preciso que você entenda isso, a gente já está finalizando. Então, irmãos, o que eu entendo com isso tudo? Não existe como chegar no cumprimento das promessas sem assumir a responsabilidade que nos foi dada. Eu tenho certeza que você que ficou esse tempo nessa live aí, e você que vai ver posteriormente, eu tenho certeza que você deve ter promessa. O teu filho, a tua mãe, a tua avó, o seu neto tem promessa. A tua família tem promessa. Tem chamado, eu tenho certeza, porque você foi escolhido por Deus. Se você está assistindo essa live, foi Deus que te separou para um tempo oportuno. Então entenda, para que eu e você possamos viver aquilo que Cristo projetou para a gente, não vai ser pela força do nosso braço, não vai ser pelo nosso conhecimento, não vai ser pelo nosso serviço, vai ser pelo quê? Pela assumir a nossa responsabilidade de ser filho de Deus, de carregar o nome de Jesus, de ser discípulo de Cristo. Quando nós assumirmos essa responsabilidade, verdadeiramente desfrutaremos de promessas, verdadeiramente desfrutaremos dos tesouros escondidos de Deus. Chegou o momento do nosso casamento dar UP, chegou o momento dos nossos filhos voarem, chegou o momento do ministério sair daquela zona de conforto, chegou o momento do mundo ver em nós a Bíblia que é Cristo. Mas quando isso vai acontecer, pastor? Eu dou o dízimo, eu bato ponto todo domingo. Irmão, para com isso. Para com isso. Isso é pensamento de fariseu, irmão. Entregar o dízimo é uma ordenança. A igreja você vai porque a Bíblia fala da importância da comunhão com os santos. Mas é necessário que você assuma a tua responsabilidade de ser filho de Deus. Se você aceitou Jesus como seu Senhor, você é filho dele. Assuma a sua responsabilidade. Todos os profetas, sejam maiores ou menores, de Gênesis e Apocalipse, homens e mulheres de Deus, principalmente aqueles que estão na galeria da fé, assumiram, e todos eles passaram um perrengue. Mas vou falar para você, o nome do Senhor foi glorificado na vida deles e através da vida deles. Que eu e você possamos assumir essa responsabilidade que Paulo falou para Timóteo. Apegue-se à fé, mantenha uma consciência limpa e nós não naufragaremos nesse tempo de tantas incertezas, apostasias, idolatria que estamos vivendo. Amém? Pega essa palavra, que você tenha uma noite abençoada. Quero te ver domingo, hein? Quero te ver presencial domingo. O nosso culto vai ser de manhã. Domingo é culto de Santa Ceia. Domingo, Santa Ceia. Após a Santa Ceia, teremos junto com a Santa Ceia, teremos o quê? O culto do amigo. Então, 9h30 da manhã, a Escola Bíblica Dominical. Depois, o culto pastoral. E a Santa Ceia, quero te ver lá, que você tenha uma noite abençoada. Jonathan, eu acabei de ouvir o seu áudio antes de começar a imersão. Me perdoa, por favor. Te amo, filho, te amo. Que você tenha uma noite abençoada. Que Deus renove as suas forças. Se essa palavra falou com você, foi instrumento para a tua vida, compartilha com alguém. Manda essa live para alguém. Se você não conseguir mandar, irmão, seja a boca de Deus você mesmo. Pega o celular agora, manda um áudio. Fulano, olha só, eu quero falar para a tua vida, hein? É tempo da gente assumir a responsabilidade de ser crente, de ser filho de Deus. Isso. Libera essa palavra aí. Seja um agente de multiplicação do reino. Que Deus abençoe a tua vida, fortaleça a tua família. Que Deus te dê sonhos. Que Deus te faça você viver e desfrutar dos sonhos. Amém? Ama a tua vida. Se você puder abençoar, os dados bancários da igreja tá aí, tá? Que é a chave Pix.
A chave Pix da igreja é o nosso CNPJ 10193 2000 ao contrário 03. Chave Pix da igreja 10193 2000 ao contrário 03. Jesus abençoe a tua vida e multiplique mais e mais aquilo que Ele já liberou sobre a tua vida e vai fazer que outras pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho verdadeiro através da sua vida. Você é útil ao ministério de Cristo. Amém? Senhor, despede o teu povo com a tua paz. Conceda-nos uma noite abençoada. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a manifestação dos filhos de Deus, esteja abundantemente, sempre, constante, reinando na nossa mente, nos dando uma consciência limpa, que a mão do Senhor favoreça a igreja, todas as igrejas do Senhor, todas as agências que falam a verdade, pregam a verdade, sejam alcançadas pelo favor de Deus. Que essa quinta-feira à noite, sexta, seja o início de um final de semana alegre para todo o ministério de Jesus Cristo nesse tempo. Renova as nossas forças, abençoa as nossas famílias e juntos estaremos unidos presencialmente no domingo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus. Amém. Pastora não está aqui, ela deixou um beijo. Não sou a pastora, mas Jesus te abençoe. Beijo, fica na paz.